Então vamos lá, irmão. Na semana passada nós estudamos a lição número 4, lição que teve por título Promessa e Obediência. Dentre os pontos abordados aqui, nós falamos sobre a obediência em um contexto do Antigo Testamento, né, como que era a obediência lá, como que se dava, onde os israelitas receberam de Deus ali uma promessa condicionada à postura do povo, só iria se cumprir se o povo obedecesse. E essa promessa foi feita em Horebe, né, no Monte Horebe, que foi denominada, deram o nome ali de Aliança do Sinai, ou Aliança Sinaítica, né? Acho que alguns chamam até Aliança Mosaica. Isso depois da aliança que Deus fez com Abraão, né? Pode seguir. Teve também aqui a chamada de Aliança Palestiniana, que foi feita também com Moisés, uma aliança onde o povo precisava obedecer para que as terras fossem prósperas, né? Como Deus, né? A terra ia produzir bem, Deus iria ali proteger e conduzir todos eles ali naquela nova terra, como povo escolhido. Então foi uma promessa feita por ocasião da distribuição das terras, né? Feita nos campos de Moab. A primeira em Monte Horebe, aquela segunda promessa feita a Moisés nos campos de Moab, que obviamente Israel tinha conquistado de Moab, né? Foi estudado sobre a obediência no Novo Testamento também. Nós tivemos um tópico aqui na semana passada que falou sobre essa obediência no Novo Testamento. Dentro desse tema aqui de obediência no Novo Testamento, nós abordamos questões sobre a nova aliança, né? Uma aliança superior em tudo, que está bem descrita, bem clara na carta aos Hebreus. Essa nova aliança teve como pivô, ponto central, ninguém mais, ninguém menos que a pessoa de Jesus Cristo. Aí mostra Jesus como o maior sacerdote, uma maior aliança, né? O maior sacerdócio que Arão, enfim. Então Hebreus ele vem com esse objetivo de apresentar ao mundo, né, Jesus como ponto central de uma nova aliança, de um novo pacto de Deus com a humanidade. Então é interessante a gente ver a carta de Hebreus nessa perspectiva, né? De perceber essa nova aliança superior que Deus faz com a humanidade. A promessa de salvação, o tema da lição de hoje, tem sido um pouco confuso até aqui, o fato de nós estarmos estudando acerca das promessas, né? E por muitas vezes a gente substitui o termo por aliança, por concerto, né? Quando a lição, na verdade, enfatiza a questão das promessas. Na verdade, dá no mesmo, né? Porém, isso já era de se esperar quando definimos o significado de promessa lá na primeira aula, né? Nós dissemos que promessa pode significar proposta, oferta, juramento, voto, né? E também aliança, pacto. Então, está tudo dentro do mesmo contexto. Quando Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, ele fez uma proposta para Abraão, né? Uma espécie de promessa de voto. Então, você tem que procurar o contexto ali para aplicar o sentido certo. O textuário diz assim: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui a gente já vê um detalhe interessante. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou, não passará, mas passou. É interessante isso, né? Já estamos de posse da salvação, já ficou no passado. Eu criei, ouvi as palavras de Deus, criei, então já passei. Eu já vivo a realidade da salvação, né? Não passará, mas passou. Bom, neste versículo Jesus mostra que existe uma liberdade de escolha no homem, né? O que chamamos de livre-arbítrio, uma liberdade de escolha. Ele fala quem ouvir, quem não ouvir, tem. Então está bem claro aqui. Mas o que é o livre-arbítrio? Arbítrio vem de árbitro, né? Arbitrário, de arbitrar. E o que é um árbitro? O que o árbitro faz? O árbitro, ele julga, ele decide, ele tem poder de escolha.
ele que dá o... Né? O arbítrio vem disso, de alguém que julga, alguém que decide, né? E isso não é bem o que nós crentes temos, esse livre-arbítrio. Não combina muito com o crente. Dizer que o crente julga, que o crente decide, porque quem decide por crente, quem julga é Deus, né? Não combina muito bem essa definição. Mas arbítrio quer dizer isso. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Deus, devemos abrir mão da nossa suposta liberdade para fazermos a vontade dele. Antes eu tinha uma escolha a ser feita, fiz a escolha, e agora que escolhi, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa que Paulo fala, né? Mas como que você associa, como que você une essas coisas? Nós acreditamos, como assembleanos, bons assembleanos que somos, bons arminianos que somos, nós acreditamos que nós temos livre-arbítrio. Por outro lado, o livre-arbítrio tem que se arbitrar, julgar, decidir. Quem faz isso tudo pelo crente é Deus, não é nós. Temos ou não temos livre-arbítrio? Então, como associar isso? Uma vez que eu entrego o meu livre-arbítrio a Deus, a minha vontade, né? Aliás, antes de tudo, é bom falar que todo ser humano tem um livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio, crente ou não. No entanto, quando uma pessoa aceita Jesus e entrega a sua vontade a Deus, ele subjuga o seu querer, a sua vontade. Quando ele de fato está convertido, nasceu de novo, ele abre mão dessa vontade. E esse abrir de mão da vontade dele e dependência de Deus, né, é onde você diz assim: eu perdi meu livre-arbítrio, eu não tenho. Entende? Nesse sentido você diz: eu não tenho livre-arbítrio, porque a minha vontade se concretiza em Deus. Eu subjugo a minha vontade pela vontade de Deus. Usou para escolher isso, mas agora como crente, ele perde isso. Perde no sentido de você se entregar, se doar à vontade de Deus, entende? Você não mais sente prazer em fazer a sua vontade, você vive o tempo todo buscando fazer a vontade de Deus. Nesse sentido, você perde o livre-arbítrio. Paulo falou isso, né? Paulo falou assim, que se a pessoa é chamada sendo livre, não se preocupe, se for chamado sendo escravo, não se preocupe, porque será livre. E se é livre, é escravo de Cristo. Não sim, então, se é escravo... então, esse sentido, escravo de Cristo, essa expressão, diz tudo. Porque você subjuga a tua vontade. Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Por exemplo, Jesus tinha livre-arbítrio? Tinha. Ele podia fazer o que queria? Podia, mas ele fala assim, quando foi tentado mesmo, podia se transformar a pedra em pão, matar a fome. Podia se jogar lá da Ordem dos Anjos, onde pegava ele, como Satanás sugeriu. Mas ele subjugou a vontade dele para fazer a vontade do Pai, daquilo que ele veio fazer. Então é aí onde você perde esse livre-arbítrio. Então o certo é dizer que o cristão não tem livre-arbítrio. Crente transformado, que nasceu de novo. Porque ele não quer de forma alguma fazer a vontade dele. Ele quer que a vontade do Pai seja feita com o objetivo de agradar a Deus. Então esse sentimento ele chega num nível tão alto que você diz assim: eu não tenho mais livre-arbítrio. Mas na verdade, se eu quiser desviar da igreja, Deus não me impede. Entende? Então eu tenho e não tenho livre-arbítrio. Mas não tá bom com o crente sair da casa do Pai, né? Já pensou? A verdade prática, feito essa observação aqui, perdi até um pouco de tempo aqui, mas eu acho que é necessário, né? A verdade prática é assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Bom, nós já aprendemos aqui que a salvação não é uma promessa para o cristão. A salvação não é uma promessa para o cristão. E sim para o homem sem Deus. O cristão já está de posse da salvação. Se eu tenho um negócio, eu não estou esperando isso. Né? Já tenho a salvação, eu não estou esperando ser salvo, porque já sou. Então, a salvação não é uma promessa para o cristão. O Senhor já está de posse dessa salvação. Enquanto que o não crente precisa aceitar a oferta divina para tomar posse da salvação. Mas no caso da vida eterna, embora a gente já viva esse contexto de vida eterna,
desde quando adquirimos a salvação, no meio da fé em Cristo, nós já entramos nesse contexto de vida eterna, já vivemos isso. Mas a vida eterna ainda é algo futuro. Né? A salvação é algo presente, já tem. A vida eterna é algo futuro. Então, essa proposta de vida eterna, essa sim, é uma proposta de Deus para a humanidade, crentes ou não. Crentes ou não. Você já é crente, mas você precisa perseverar até o fim. Né? É óbvio que somente os salvos alcançarão essa vida eterna, porém é para todos quanto crerem em Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador pessoal. Eu estava lendo um negócio muito interessante, aliás, eu ouvi isso e ontem, falando com a Lu, eu pude comprovar. A palavra Salvador, Sotérios, né? Isso é bem interessante. Sotérios quer dizer Salvador, né? Sotéripolitanos, soteriologia, doutrina da salvação, então Sotério é Salvador em grego. Só que tem uma outra palavra, Sousa, acho que é Sousa, que quer dizer também salvação. E quando você lê lá no original, crê no Senhor Jesus. Aliás, quem perseverar até o fim será salvo. Esse salvo aí não é sotério. Não é salvação espiritual. É sousa. Entenderam? Quando você lê no grego, o termo lá não é sotérios. Quem crê em Senhor Jesus, aliás, perseverar até o fim, será sousa e não sotério. Então, sousa muda para salvação física. Entende o sentido? Quem perseverar até o final será fisicamente salvo, livramento. Não é o sentido de salvação. É interessante isso, porque aí você faz associação com a sua salvação espiritual que não está necessariamente ligada à tua perseverança. Aquilo que você faz, aquilo que você entende. A sua salvação pessoal está garantida por Deus, no mérito. A Bíblia manda para celebrar. Então, a minha perseverança, a minha labuta diária como crente vai me garantir livramento físico, livramento, salvações físicas da alma, aliás, do físico, do corpo. É esse o sentido, né, do termo que foi escrito. E não sotérios, que quer dizer uma salvação espiritual. Então vamos lá. Foi só já que o nosso assunto fala de salvação, está dentro aí, né? Vamos lá para a introdução? Leia, irmão, Luiz. Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas da página da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Amém. Bom, eu não sei se dá para apontar um tema como o principal da Bíblia, né? Se tiver, com certeza é Jesus, né? A salvação, com certeza, é um dos principais temas da Bíblia. E para nós, aliás, o pastor não está falando que a salvação é o tema mais importante, né? Aliás, o principal tema da Bíblia. Fala que é um dos mais importantes. Eu estou confrontando aqui o pastor, o escritor. Mas a salvação, com certeza, é um dos principais temas da Bíblia. E para nós, talvez o mais importante, porque esse tema mais importa para a gente, né? Ser salvo. O objetivo dessa nossa lição não é estudarmos a salvação como se estuda a doutrina da salvação, sabe? De forma minuciosa, de ponto por ponto, aspecto por aspecto e tal, mas como uma promessa divina para a humanidade. Portanto, não teremos um aprofundamento no estudo soteriológico, que diz respeito à salvação, soteriologia, que é o estudo da salvação. Mas nós focaremos no tema enfatizando a questão da promessa da salvação. Que esse que é o tema, né? A promessa da salvação. Embora, quando eu estou estudando, eu sempre gosto de entrar assim, em pontos mais... igual essa coisa do original que eu trouxe, né? Eu não gosto de ficar na superficialidade. Às vezes eu entro um pouquinho
na profundeza do assunto, mesmo com as limitações que nós temos, mas eu gosto de ser curioso ali. Então vamos lá, promessa da salvação. Uma maravilhosa graça. Uma dança, por favor. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, 4-9. Se trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz duas realidades. A de quem crê não será condenado, e a de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Amém, obrigado. Bom, na leitura bíblica em classe que fizemos, o apóstolo João faz menção à passagem do Antigo Testamento, a leitura que nós temos lá na hora da leitura, que não tinha chegado ainda, estava só em tantas ali. Mas, amém. Essa leitura que nós temos lá, o apóstolo João ele faz menção da passagem do Antigo Testamento em Números 21, 4-9, onde o povo, só para variar, né, o povo ele murmurou contra Deus mais uma vez e foi punido com mordidas de serpentes venenosas que os levavam muitos a óbito, né? A solução não poderia ser mais inusitada, né? Mais estranha possível. Imagine, isso é uma coisa de Deus mesmo. Depois de Moisés orar, intercedendo pelo povo, Deus manda que ele fizesse uma serpente de bronze, de metal, e hasteasse ali, né? Pendurasse ali uma haste, não sei se de madeira ou de metal também, essa haste. E todo aquele que olhasse para aquela serpente ficava curado. Esse episódio prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz. Claramente isso, né? Por isso que a medicina usa a cruz, a serpente, né? Como símbolo de saúde, de cura, o símbolo da própria medicina, né? Usa a serpente ali. E outros usam também a cruz, né? Falam na cruz vermelha, que vai nas guerras lá. Mas enfim, algo bem inusitado, bem claro, essa prefiguração dessa serpente que Moisés fez para curar o povo. Quem olhasse para ela era curado. Prefigura Jesus, né? Quem olhar, só que esse olhar não é olhar, né? Lógico, é um olhar mais olhar no sentido de seguir, de aceitar, de tomar para si, né? Como cura para a sua enfermidade espiritual, que é o homem que tem que fazer hoje isso, né? Lendo a Bíblia, hoje sabemos que aquele ato foi simbólico, né? Ali era simbólico, e a gente sabe disso hoje, né? Mas para o povo ali, aquela salvação apontava para algo mais excelente. Aliás, para o povo ali, isso era literal. Então eles não entendiam essa simbologia. Imagine o povo lá tudo enfermo, morrendo, Moisés faz, olha a serpente lá que fica curada. Aquilo, nós sabemos que hoje tem uma simbologia, que simboliza Cristo, né? Então, mas eles não tinham, era literal, né? Era uma solução ali necessária para aquele momento. Então aquela superficial salvação apontava para algo mais excelente e mais glorioso. No entanto, para o povo que estava morrendo a rodo ali, morrendo no atacado, né? Toda aquela situação era mais que providencial, mais do que necessária. Era uma maravilhosa salvação, como o tema desse tópico diz, né? Através, como é Jesus para nós hoje. Aquilo era para o povo daquela época, uma maravilhosa salvação. E devolvia a vida, a saúde ao povo. Tópico número 2, a obra da salvação. Irmão Chagas, por favor. O Evangelho de João nos mostra que a obra
da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, no jeito grego sotério, traz um sentido de livramento de perigo e de ameaça. Saúde, livramento de prisão, livramento de delírio. Dessa maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Amém. Aqui o que nós estávamos falando do termo, sotério, soteria, aqui no caso é o substantivo, né? Salvação, soteria. No caso, Salvador é sotério, mas é o termo grego. É outra palavra que não aparece aí é o sousa, que é salvação, mas no sentido de livramento físico, né? Vamos lá. A salvação no Antigo Testamento tinha um sentido mais humano, mais voltado para o livramento da morte física. Livramento dos inimigos de guerra e até da fome, da peste, da seca. Tudo isso eles entendiam como salvação, né? Eles entendiam, atribuíam, tem uma questão esqueci o nome do termo, que tudo eles atribuíam a Deus, né? De mal que acontecia, eles atribuíam a Deus, inclusive uma vida fértil, a fertilidade do campo, tudo isso também eles atribuíam a Deus. Não só os judeus, mas todas aquelas culturas, aqueles povos antigos, eles tinham muito essa relação, óbvio, a gente sabe, superficial, né? E muitas vezes ignorante, mas de que um Deus estava por trás. Acontecia com Israel e com os outros povos também. Eles ligavam muito a Deus, né? Quando dava uma coisa certa, era Deus que estava do lado dele, quando dava errado, era Deus que estava contra eles. E essa cultura, obviamente, foi muito clara aqui no Antigo Testamento, um povo judeu, de ligar tudo a Deus, né? Por isso que eu acho que explica isso, essa questão de quando o espírito mal da parte de Deus se apossava sobre Saul e tal. Na verdade era o diabo, né? E eles entendiam, e é descrito assim, que Deus ali permitia. Mas ele não usa o termo permitir, ele fala que era o espírito mal que vinha de Deus. Nós hoje sabemos que Deus permitia esse espírito, mas não era Deus. Né? Então, no Novo Testamento, o Salvador antigamente tinha esse caráter, esse aspecto físico, né? Inimigo de guerra, fome, peste. Já no Novo Testamento, salvação, que vem do grego, né, soteria, embora tenha também esse sentido mais abrangente, mais geral, né? Deus, quando nos salva, não salva apenas a alma, mas salva por completo, né? Embora tenha esse sentido também mais geral, abrangente, de um livramento de perigo, de ameaça, o sentido da palavra salvação, no contexto cristão, é de um livramento da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna, ou da ira de Deus. Então, quando fala em livramento, quando fala em salvação no contexto do Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, as cartas paulinas, fala muito nesse contexto de livrar a alma, né? Não temeis aquele que pode matar o corpo e fazer andar com ele, não temeis aquele que pode lançar a alma no inferno. Então, é bem relacionado a esse contexto de alma, de uma vida eterna com Deus ou sem Deus, né? Então, no Novo Testamento, também a Nova Aliança trouxe esse aspecto de uma salvação espiritual. Antigamente era só mais no sentido físico. Salvador, irmão Rogério, pode ser, mano? Ponto 3. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João,
17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Amém. Assim como a salvação no Novo Testamento tem uma conotação mais espiritual, voltada para uma realidade sobrenatural, diferentemente daquela almejada pelo israelita na Velha Aliança, o Salvador também não é mais um homem comum, né? Um rei ou um guerreiro treinado, habilidoso, né? Como foi Davi, Moisés, que eram ali por algum momento salvador do povo, né? Mas não é mais esse homem comum, com suas armas de guerra, mas o próprio Filho de Deus, revestido de poder dos céus e de toda a autoridade celeste. De maneira que a salvação proposta por Deus na nova aliança prioriza a libertação da mente corrompida e aprisionada pelo pecado. Não apenas isso, mas principalmente isso. Então, como nós dissemos, a salvação ela engloba no Novo Testamento toda a área do ser humano, né? Mas, porque assim, na queda, irmãos, um termo muito discutido no... Obrigado, Deus abençoe. É um termo muito discutido dentro da questão do calvinismo e do arminianismo, né? Salvação condicional, que às vezes tem um pontinho aqui mais para frente que a gente vai falar. Mas o homem, tanto calvinista como arminiano, nós entendemos que o homem caiu por inteiro. Não por inteiro, não foi uma depravação total, no sentido de não haver nada de bom no homem. Então não foi tanto o arminianismo como o calvinismo acreditam na depravação total, que é uma doutrina, uma das basilares do calvinismo. Mas nós acreditamos na depravação total no sentido de corpo, alma e espírito. Tudo isso foi depravado. Mas não de forma absoluta, né? Ou seja, tem pessoas que não têm Deus na vida, que não aceitam Jesus e ainda faz coisas boas. Quem está fazendo coisas boas? É o diabo? Não. É o homem. É o homem. A natureza do homem não foi totalmente perdida, depravada do pecado. Ele foi totalmente depravado no sentido corpo, alma e espírito. Foi comprometido com a queda. Mas ainda restou, digamos, na consciência do homem, sei lá, que pudesse futuramente estar ligando ele a Deus novamente. Entendeu? A ponto digamos assim, de ligação entre espírito de Deus, espírito do homem, não existe esse ponto. Foi totalmente depravado. Então, quando nós aceitamos Jesus, aqui que eu coloquei aqui no final, de maneira que a salvação, quando nós recebemos a salvação proposta por Deus, na nova aliança, essa salvação prioriza a libertação da mente corrompida e aprisionada pelo pecado. Não apenas isso, mas principalmente isso. O homem precisa ter essa mente novamente liberta do pecado e aprisionada pelo pecado, né? E aí sim, a partir dessa libertação, que acontece imediatamente, ele começa de uma forma, um certo processo, né? Ele começa a se limpar. Imundícias físicas, desejos que ele fazia, ele vai deixando, né? E aí ele vai se restaurando, se regenerando, né? No sentido progressivo da coisa. Entende? Mas o homem nós entendemos, assim como os calvinistas, que houve uma depravação total. Bom, 2. A natureza da promessa de salvação. Portanto, por favor. Nesse pontinho aqui eu vou só ler no ponto de justificação, viu? Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Podemos compreender a natureza
quando fala em natureza, fala de origem, né? Procedência, né? Essência. Então podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Como já é de conhecimento nosso, natureza fala de origem, fala de essência, procedência da promessa de salvação. Em outras palavras, de onde vem a promessa para a nossa salvação? De onde vem? A natureza da promessa de salvação é divina. É Deus que fez essa promessa para o homem, né? Embora o pastor Elinaldo não responda a essa pergunta de forma direta e objetiva, ele nos apresenta alguns aspectos dessa promessa, os quais testificam acerca da natureza da nossa salvação. Mostra de onde que ela vem, né? E deixa essa questão bem esclarecida para nós a partir de agora. Pode ler, gente. Justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, começando pela justificação, temos aqui 3 aspectos importantíssimos da nossa salvação. Bom, a princípio, é bom que dizermos aqui que não se limita apenas a esses aspectos, né? Existem os pontos, não sei como é que são chamados lá, que são aspectos mesmo da salvação. Começa de arrependimento, fé, aí tem regeneração, justificação, santificação, e no final de todos é a glorificação. Se eu não me engano, são 7 aspectos. Mas ele pegou aqui, o pastor pegou esses 3, porque esses 3 são os instantâneos, né? São aquele que quando você aceita Jesus, isso instantaneamente já acontece. Esses 3 aqui, que é a justificação. Você não era justo em Cristo, você passa a ser justo. Você não era regenerado em Cristo, você é regenerado. Não fala de uma regeneração física. Se fosse regeneração física, precisava aí de tempo, né? Regenerar o que desconstruiu, o que tinha perdido, né? Mas fala de uma regeneração espiritual, obviamente. E o último, a santificação, que mais claro que os outros 2, é um processo bem lento, né? Santificação. Então o autor se limita apenas a esses 3, mas existe mais aspectos. Fé, arrependimento, enfim. Mas vamos lá. Começando pela justificação, temos aqui 3 aspectos importantíssimos da nossa salvação. E embora dissemos que não iríamos nos aprofundar no estudo da santificação, nós falamos isso lá no início, na questão da soteriologia, né? Precisamos entender que estes pontos aqui mencionados pelo pastor só farão sentido para nós se estivermos sintonizados com o devido valor que a salvação tem para nós. Eu só vou dar valor e entender a justificação, a regeneração e a santificação se eu estiver em sintonia com Deus. Senão, para mim, eu sou só um crente. Esse negócio de... não é interessante estudar isso. Saber que eu não era justo e agora sou. Saber que eu não era aceito e agora sou aceito por Deus. Né? Saber que alguém pagou a minha dívida com Deus. Então essa questão relacionada aí, ligada aí com a salvação, só faz sentido se eu estiver em sintonia ali, que é o que nós fazemos aqui domingo a domingo, né? Então, isso só fará sentido para nós se estivermos sintonizados com o devido valor que a salvação tem para nós. A salvação é importante para você? Então você começa a entender como isso funciona, né? O pastor no púlpito, os pregadores apenas diz que você é salvo. Na escola dominical você entende como isso acontece, como isso se dá, entende? Quem vem para a escola não aprende isso. E isso nos obriga a respondermos a uma pergunta: o que significa para mim ser salvo? O que significa para mim ser salvo? Essa não é uma pergunta fácil de responder, né?
se eu não souber quem eu era antes de receber de Deus a salvação. Então, se eu não... Eu, por exemplo, era totalmente profano, totalmente, né, com os princípios bíblicos. Desconhecia e praticava tudo aquilo que não podia antes. Então, para mim, ser salvo tem uma importância. Imagine eu ver todo aquele tempo que eu fazia antes, hoje de repente já estaria até morto. Entende? Então, eu só vou conseguir responder essa salvação, o que significa salvação para mim, se eu me lembrar quem eu era antes, o que eu fazia antes, né? A agressão que eu tinha contra Deus. Então, se o meu passado é desconhecido, se o meu presente é ignorado, e o meu futuro será incerto. Eu desconheço o meu passado, ou seja, não lembro do erro que eu cometia. O meu presente é ignorado, o que faz hoje. O meu futuro também é incerto. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Se nada disso faz sentido para mim, quando perguntaram para a Jona lá, quem é você, de onde vem, o que tu faz? Uma série de perguntas. Então isso é interessante para o ser humano saber. Qual o propósito que ele tem na Terra? Nós não somos matéria inanimadas, inconscientes, somos seres humanos. Somos feitos para nos relacionar com Deus Criador. Então nós temos propósitos e objetivos, que precisam ser conhecidos e manifestados e exercitados. Então, se o meu passado é desconhecido, o meu presente é ignorado, o meu futuro é incerto. E a primeira resposta a ser dada aqui é que nós éramos injustos. Seguindo aqui esse ponto de injustiça. Regeneração. Vai no Marcos, por favor. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração dominada de novo nascimento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Amém. Regeneração, segundo ponto aqui da salvação. O reflexo da regeneração, os efeitos dessa regeneração, acontece em nós, de forma física, através de nossas ações e comportamentos naturais e visíveis. Porém, ela, propriamente dita, se dá em nosso entendimento. Os efeitos, os reflexos dessa regeneração acontecem de forma física, visível, naturalmente, né? Aquele irmão lá era limpo, lá vivia caindo, jogado, fisicamente você vê, né? Agora não. Então, de forma física, você percebe os efeitos de uma regeneração, de um novo nascimento. Por meio da razão e também da emoção, somos constrangidos por Deus a mudar de vida em obediência e temor a Deus e a sua palavra. Essa transformação de caráter, que é a regeneração, não se origina em nós mesmos, né? É proporcionada pelo próprio Deus por intermédio do Espírito Santo e é desenvolvida em uma ação conjunta de Deus e do homem, conhecida pela teologia como sinergismo. Nós temos uma pincelada na semana passada. O sinergismo é quando nós entendemos que a salvação é uma ação conjunta. Eu ouvi isso pela primeira vez do pastor Natanael. Ele fala que é ação conjunta, onde Deus participa juntamente com o homem da salvação, né? O sinergismo, o monergismo vem de mono, um só, né? Mono é quando é só Deus. Isso é calvinismo, né? Se Deus, lógico, a gente entende através de a gente chama de graça preveniente, uma graça que vem antes, a gente entende, nós sinergistas, arminianos, nós entendemos que Deus é o que inicia esse processo.
Através de uma proposta, né? Está claramente na Bíblia, né? Todo aquele que crê, então nós entendemos assim, mas os calvinistas não entendem dessa forma. Eles entendem a questão monergista, é só Deus que inicia, que consuma, que executa. Só Deus tem nenhuma participação humana e tal, porque o homem foi todo caído, o homem e tal, enfim, aquela coisa. Mas não é tão aceito assim essa teologia. A grande maioria entende que nós participamos diretamente com a nossa própria salvação. Diretamente. O 2, aliás, o 3, santificação. Agora Isaías, né, Isaías? Está fugindo. Santificação. A santificação é um dos aspectos da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneiras progressivas por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento de Jesus, pois teremos o corpo semelhante ao de Jesus se ressuscitar. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Amém. Esse último aspecto, Aleluia. esse último aspecto que compõe essa tríade, né, da salvação posicional em nós, lança luz, ou seja, elucida, esclarece para nós, né, o nosso entendimento acerca da natureza da promessa da salvação, que é Deus. Ela vem de Deus e fica muito claro aqui. Foi Ele quem projetou, quem executou e quem consumou por meio de Jesus na cruz essa promessa de salvação. Posicionalmente, somos justificados, regenerados e santificados. Esses aspectos posicionais devem ser compreendidos e aceitos como realidades independentes de um processo. Isso é importante a gente entender. São aspectos instantâneos, suficientes e eficazes na salvação do homem, os quais têm por base a graça divina e a fé humana. Então, começando aqui pelo fim, por meio da graça divina que vem antes, tem sempre que colocar Deus como o primeiro lá, né? nesse plano de salvação. Então, começando por aqui, graça divina e fé humana. Aí acontece de forma instantânea, o que a gente chama de posicional, a justificação, a regeneração, que é o ponto 2, e agora a santificação, de forma instantânea. Então, quando eu falo que nós estamos justificados, regenerados e santificados posicionalmente, eu não estou querendo dizer que isso tem algum mérito em nós. Isso depende de um processo. Eu vou me santificar, vou me regenerar, vou me justificar, não. Isso é posicional. Nós somos tudo isso em Cristo. Simplesmente por meio da fé. Então a fé nos tira de uma posição de impiedade, de injustos, de profanos, e coloca em outra posição. Entende? Isso é fé. Sem fé a gente não consegue avançar na caminhada cristã. Nem agrada a Deus, né? Então, eu tenho que acreditar que a minha confissão sincera e o meu exercício, né, de confessar com a boca e crer no coração, enfim, isso me possibilita, me tira de uma posição e coloca em outra. Isso é a salvação posicional. Santificação, regeneração e justificação posicional. Não tem nenhum mérito, não tem nenhum indício físico. Esse posicional é colocar à disposição também. Não. Né? Não tem disposição, é posição. É Deus, através da tua confissão, te tirar de uma posição e colocar em outra posição. Espiritualmente falando. Entende? Você não é mais visto por Deus
como um ímpio, como um injusto, como um profano. Você passa a ser visto por Deus. Então é a posição que você... Atitude. Não, é a atitude só de fé. Tomou uma posição. Que você recebe por atitude. E sim por fé. Entendeu? Eu quis dizer o seguinte, aí você se colocando na posição e crendo, colocando a fé em prática, você... Isso, é através da fé. Você tem que crer, né, nesse sacrifício que foi proposto por Deus lá, e você recebe de Deus como um prêmio, né, a tua salvação imediata. Essa salvação imediata, ela é caracterizada pela justificação, pela santificação e pela regeneração. Diante de Deus você já é visto assim. Deus já te vê através da mão de Jesus. Não olha direto para você. Entende? Você já é um salvo, um escolhido. Entende? Isso é posicional. Você tem que entender esse aspecto posicional, porque não tem mérito nenhum do homem nisso. Mas vamos avançar aqui que tem mais coisa. Só uma observação aqui. O comentarista meio que enumerou, ele colocou números aqui, né, por ordem, os aspectos da salvação, mas eu entendo que não existe uma ordem, né? Não existe essa ordem. No meu ver, eles acontecem simultaneamente. Ele colocou primeiro a justificação, depois a regeneração e depois a santificação, né? Mas são aspectos que Deus executa em nós imediatamente, instantaneamente. Então não tem um mais primeiro que o outro, entende? Não tem isso. Ele numerou aqui, não sei se procede isso, se eu estou errado, né? No meu ver, eles acontecem simultaneamente, exatamente por ser posições que nos são impostas que não exigem um processo. Não precisa de processo para você ser santo, não precisa de processo. Quando eu falo de processo, não é prática de fé nossa. Não precisa que eu ore, não precisa que eu jejue, não precisa que eu creia, que eu pratique a minha, a minha fé cristã. Não precisa de processo. É instantâneo, através da fé. Por isso é posicional. Entende? Então é necessário que fique clara uma questão. Esses aspectos iniciais, posicionais e instantâneos da salvação não são, de forma alguma, oriundos do novo crente. Isso não vem do novo crente. A regeneração, por exemplo, não é algo que começa a nascer ou aparecer em quem aceita Jesus. Logo de início, não é isso. Mas uma posição que ele recebe sem estar visivelmente ou fisicamente regenerado. De repente ele ainda tem as marcas do pecado nele. Da promiscuidade, da homossexualidade, dos vícios. De repente ele está bêbado. Bêbado eu não vou dizer porque está meio fora de consciência, né? Mas de repente ainda carrega consigo as marcas do pecado, mas é um regenerado. Porque essa salvação posicional não está ligada diretamente com o físico, e sim com a fé dele. É uma posição. Né? Não entendeu, Isaías? Não é disposição, é a posição que ele recebe de Deus. Uma nova posição. Dentro da humanidade, Deus já não vê ele mais como um ímpio, e sim como um filho. Né? Então, a regeneração, por exemplo, não é algo que começa a nascer, a aparecer, a aceitar Jesus logo no início, mas uma posição que ele recebe sem estiver visivelmente. Ou seja, a regeneração é uma realidade para quem, pela fé, está em Cristo. Com dúvidas sobre os pontos da regeneração, é interessante entender bem isso, né? Essa questão posicional, as pessoas falam muito, né? A gente mesmo tem falado bastante aqui na escola dominical, santificação instantânea, santificação posicional. É bom você entender isso, né? Vamos lá para o 3 e último. Falta bastante tempo aqui, né? Glória a Deus. Vamos lá? Irmão Chaga novamente. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o cetro da promessa da nossa salvação.
Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada do Calvário. Amém. Um ponto importante, irmão, aproveitando aqui nosso tempo, tá bom, tá dentro do tempo, nós enfatizamos aqui esse aspecto posicional da salvação e não falamos nada sobre o aspecto de processo, de continuidade, né? Que é o outro lado da justificação. Você vai se tornando justo, você vai se regenerando, vai se santificando. Isso aí é o outro lado do processo posicional. Eu estou falando aqui, nós falamos aqui, enfatizamos cada tópico aqui sobre o posicional, que Deus nos coloca. Mas existe um aspecto gradativo, que você precisa exercer, né? Se a gente não falando, por exemplo, eu estava escrevendo a lição ontem, eu lembrei de quando a gente dava estilingada lá na lagartixa e quebrava o rabo dela. Né? E aí depois, não precisava ser necessariamente aquela que você quebrou o rabo, mas aparecia outra lá, que o rabinho crescendo. Ele vai assim, grossinho assim, né? E depois tem assim, ó. Né? Não chaga dela. Vai crescendo, aqui depois de um ano, depois de um tempão, ela é regenerar isso. Isso é regenerar fisicamente, né? Então você vê ele se regenerando. Essa regeneração, esse processo gradativo, é necessário na vida do crente. Que ele vai se regenerando. Eu lembrei agora. Chama de Murinambu. Porque não é fácil você sair de uma posição, de um estado de pecado. Não é assim. E aí você depois já passa a não fazer nada daquilo. Não é assim. Eu já comentei várias vezes aqui que eu me converti, fui para ele, não sei nem se eu tomei cera, não lembro. Acho que não. Acho que foi antes do batismo isso. E eu continuava com relacionamento ilícito, sem ser casado, sem nada, namorada que eu tinha. E Deus aceita isso, Deus entende isso. Não aceita no sentido de achar bom, mas ele entende isso. Porque você é ser humano, você precisa de um tempo para se libertar. E tem gente que vem para a igreja e continua bebendo, continua fumando. Tá salvo? Tá. Tá salvo. Tem a fé que salva. Né? Aí ele precisa se libertar disso. Isso é regeneração. Né? Então esse aspecto, eu esqueci a palavra, mas esse aspecto gradativo, constante, aí que você precisa, a gente não comentou aqui, a só do posicional. É o que João fala lá em 1 João, está tomando leitinho ainda? Santificai, né? Filhinhos, está tomando leitinho ainda. Aí você quer que no dia seguinte ele já... não pode. Já tem que tolerar, entender que é gradativo, esse outro lado aí da salvação a gente não comenta. Está ligado lá em Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, mais e mais até esse dia perfeito. Sim. Mais. Tem outra menção de Deuteronômio, eu acho que a doutrina vai gotejando, né? Gotejando aos pouquinhos, vai umedecendo, ou seja, vai dando vida, né? Ao crente, ele vai ganhando mais estrutura, aparência de Cristo. Isso é um processo. A gente falando só do sentido posicional aqui, né? Que não é mérito nenhum nosso. Quem tem a fé, Deus apresenta a proposta, a gente crê, posicionalmente é crente, é salvo, é justo, é regenerado, mas aí precisa do processo. Pedro deu um pouquinho de trabalho, né, Pedro? Pedro deu, andou com Jesus 3 anos, só dando trabalho, no final ainda negou, dizendo que não ia negar, mas Senhor, vou até morrer. E negou, mas depois ele chorou amargamente, dali para lá foi só uma bênção, né? Primeira pregação 3.000 homens, depois mais uns 5.000, não sei, né? A bênção de Deus. Crente, quando passa em Jesus, Bom, eu acho que agora é o 3 nesse ano, né? Agora tá atrasando, hein? Vamos lá. É o 2. 2003. Fala, pastor, por favor. A apostasia individual? Isso.
Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação é incondicional, pois as pessoas podem resistir. E também mostra que os que receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na Palavra de Deus. Apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado. Apostasia moral, a isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus. Abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Amém. Os textos são cheios de referências, né? Se a gente fosse tentar lê-las, né? Seria bem... O nosso horário não daria nem... Pelo menos se a gente pegar, tem 1, 2, 3, 5, mais ou menos. Se pegar pelo menos uma de cada tópico, não dá tempo, né? A gente avança. Mas vamos lá. A incondicionalidade da salvação, o fato dela ser incondicional, é um assunto que tem se perdurado, né, por longos séculos, né, na história da Igreja. O tema que se discute é a eleição incondicional, que é um dos pontos do calvinismo. Né? A eleição é condicionada ou incondicionada? A gente também aceita, nós, arminianos, também aceitamos, entendemos que existe uma eleição, mas nós entendemos que existe uma eleição coletiva. Deus elegeu um povo, elegeu a igreja, e não individual. Os calvinistas entendem que existe uma eleição individual, alma por alma. Né? Existem aqueles... Aliás, eles falam que é a dupla predestinação. O que seria isso? Uma predestinação para ser salvo, uma predestinação para o inferno. Deus predestinou uns para o céu, Deus predestinou uns para o inferno. E o argumento que eles usam, não é que se todos eram pecadores, e Deus quis salvar alguns e deixar outros se perder, Deus não está sendo injusto, porque todos eram pecadores. Deus seria injusto se tivesse alguns que merecessem e Deus não salvasse. Mas todos eram pecadores. E aí ele vai lá para Romanos... Já nascemos no pecado. Todos eram... Ele vai lá para Romanos e usa lá, se eu quis salvar Jacó e aborrecer com Esaú, o que tem a ver com isso? Deus respondendo para Paulo, né? Se eu quis amar Jacó e aborrecer com Esaú. Então quer dizer, existe muita controvérsia nessa teoria calvinista, mas nós vamos seguindo assim. Eu acho que a nossa é mais... Eu coloquei aqui alguns pontos que vai corroborar com a nossa fala aqui. O tema que se discute é a eleição incondicional, que é um dos 5 pontos do calvinismo. Todo mundo sabe que o calvinismo ele tem... Eu não vou entrar nessa questão aqui, não, porque não dá tempo e também... Eu também aqui, né, que sou calvinista, né? Cuidado. Tem a tulip. Total depravation. Que é em inglês, né? Mas isso aqui é o ponto que é defendido do calvinismo. Então, sobre isso, não convém aqui agora estarmos entrando nessa questão. Precisamos dizer que o arminianismo é mais plausível, é mais coerente com o texto bíblico e mais teológico. Falar que existe uma condição para que alguém se salve da perdição eterna. Deus propõe uma condição, né, para isso. Em certo sentido, eu até diria que existem condições e não apenas uma condição. Né? Existem condições para que você se salve, proposta por Deus para todo ser humano. Outro ponto importante aqui é sobre a apostasia. Em uma aula eu acho isso muito motivante, cativante, você falar sobre calvinismo e arminianismo. Né? Qualquer dia eu vou trazer a tulipa e a outra também, que tem o contraponto do arminianismo. A tulipa é calvinismo e tem o contraponto do arminianismo. Qualquer dia eu vou trazer, se tiver tempo e tiver dentro do assunto, para a gente falar. É muito gostoso. Mas
Outro ponto importante aqui é sobre a apostasia, que o autor também fala nesse tópico aqui. Essa apostasia não é apenas uma realidade, mas para os que praticam a fé salvífica, mas também uma possibilidade aos salvos. Apostatar da fé não é apenas uma realidade que você vive por aí, você vê direto nas pessoas se apostatando, mas é uma realidade, uma possibilidade também a qualquer um de nós. É isso que eu quero dizer. Ela não é apenas uma realidade para os que praticam a fé salvífica, mas também é uma possibilidade para salvo. Embora o próprio calvinismo pregue que uma vez salvo, salvo para sempre, e esse ponto entra aqui no P, que é perseverança dos salvos, né? Quando ele fala uma vez salvo, salvo para sempre, o ponto aqui é esse, perseverança dos santos. Ele fala que é Deus que garante a salvação. Uma vez salvo, não tem como se perder, né? E se perdeu, é porque não era salvo, não era escolhido. É simples assim. O calvinismo é ali. Mas fulano estava na igreja, é porque não era. Se era, não se perde. Esse João Calvino, ele se arrependeu depois do final, né? Ele se arrependeu depois do final, esse João Calvino. João Calvino? Depois ele aceitou. Também João Calvino não era, ele era crente. Mas ele então, ele tinha Esse pensamento. mas depois ele mudou, né? No final da vida dele, não. Eu vim comentando, eu vou pesquisar. Não falei sobre isso não. Depois ele aceitou Eu sei que essa tulipe aí, esse pensamento calvino foi para combater o pensamento arminiano. Os demonstrantes lá que se revoltaram contra o sistema da igreja europeia lá, que era totalmente fora, por isso que teve a reforma e tudo, né? E eles... E aí, isso aí surgiu depois, para combater o pensamento de Armínio, né? Calvino... O interessante é que a Bíblia tem resposta pós-arminiana e tem resposta dos calvinistas. Você vê, como é o Facts, acho que é o Facts, a sigla do arminianismo. Aqui é tulipe, que é uma flor, lá é um Facts. Essa sigla do arminianismo, ela veio antes do calvinismo, veio antes da tulipa. A tulipa surgiu, 5 pontos calvinismo, por causa se ganhou proporções, né? E por causa da divulgação, por causa do combate em si. Mas o Facts, que é o ponto do arminianismo, é mais velho, né? E mais biblicamente, mais teológico. Mas sobre essa coisa de ser, mas ele sempre foi crente. Esses pontos aqui, irmão, não tem nada a ver com salvação. É que depois, no finalzinho da vida dele, ele aceitou o arminianismo? Não, vê direitinho. Eu vou ver, ele estava conversando com alguém. Tá joia. Então, isso aí, eu vou pesquisar. É tanto que eles morreram lá e ficaram uma turma defendendo. Mas vamos lá, ficar um tempinho aqui. Não sei onde eu parei aqui exatamente. Então, eu falando assim, apostasia, né? O importante é que a apostasia, ela não é apenas uma realidade para os que praticam a fé salvífica, mas é uma possibilidade ao salvo. Embora o próprio calvinismo pregue, uma vez salvo para sempre, não é assim que a Bíblia nos ensina. Até porque essa possibilidade de apostasia pode ser usada como prevenção para a queda do crente. Se eu entendo que existe a possibilidade de eu apostatar da fé, eu vou me precaver, né? Então, essa possibilidade de apostasia serve como um cuidado a mais que eu devo ter para me manter firme. Agora, quando estudamos acerca da apostasia, precisamos considerar uma questão. A apostasia é coisa séria, é coisa rara. É o extremo do abandono e não um mero afastamento, um mero esfriamento espiritual, né? Um escorregão, e nem mesmo um desvio da fé. Apostasia não quer dizer desvio da fé. Coisa que acontece é um desvio da fé, mas não todo desvio da fé é uma apostasia, né? São coisas que acontecem na carreira cristã de qualquer um. Você se esfriar, ficar um tempo fora e tal. Apostatar é você se posicionar contrariamente àquilo que você experimentou e viveu. Uma pessoa que recebe, que é templo do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo na vida,
professa Cristo e depois joga tudo de lado e entra num centro de macumba e vai começar a pregar o contrário, ou vai ser um satanista. Esse é um apóstata, né? Um apóstata legítimo. Não é aquele que desvia e de repente até volta para a bebida, até volta para as drogas. Não é isso. O apostatar não é isso. Então, uma pessoa desviada é desviada. Ela não está no caminho, ela está desviada. Mas nem todo desviado é um apóstata, né? Isso precisa ficar claro. 3, a promessa. Maurício, por favor. A promessa e a segurança da salvação? A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Amém. Bom, é necessário entendermos que não temos uma promessa de salvação, né? Isso deve ficar claro. Nós cristãos, nós não temos uma promessa de salvação, nós temos uma promessa de vida eterna, da qual nós já fazemos parte, né? A salvação já é uma realidade para os que creem em Jesus. No que diz respeito à segurança desta salvação, devemos saber que ela não aconteceria, não acontece e jamais acontecerá por mérito humano. A segurança dessa salvação, a garantia, né, dessa salvação, dessa vida eterna, não acontece jamais por interesse, por méritos humanos. Sabe aquela pessoa que muito faz, que muito ora, que muito se dá, se entrega? Faz bem fazer isso, mas ele não pode entender ou achar que isso é o que garante a ele uma estabilidade, né? Isso é necessário, né? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então aí já está uma explicação aí que fecha, como falam por aí, fecha a tampa do caixão, né? Não é mérito humano. Jesus é aquele que inicia, né? O autor, aquele que cria, né? O autor é aquele que faz, né? E o consumador é aquele que consuma isso. Você tem essa fé, essa esperança, é porque Jesus agiu em sua vida, na nossa vida. A contribuição humana no processo da salvação é, obviamente, uma condição necessária, imposta pelo próprio Deus, mas que deve ser entendida como uma resposta livre do homem. Seja um homem em exercício perfeito do seu livre-arbítrio, ele contribuiu para a sua salvação, dizendo sim a Deus. Mas Jesus é Deus, né? É o que propõe, é o autor e é aquele que consuma, aquele que garante, né? E aí a gente percebe, irmão, na nossa caminhada, deslizes, esfriamentos, aquela vontade de parar, sabe? E Deus está ali, dando sustentação, levantando, a palavra, vem um ânimo dali, uma cutucada de alguém, né? Então toda essa questão você atribui a Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Ele que consuma isso, conduz. Se não fosse Deus, visto que esse primeiro amor que nós adquirimos, que nós temos logo de início da nossa fé, aquela coisa, né? Você perderia isso facilmente, os primeiros meses, talvez, de vida cristã. Mas Deus é aquele que vai, né, te sustentando. E para fechar, irmão, a conclusão, quem tentaria ler aí? Você, irmão? Conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo.
A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Amém. Bom, talvez não seja muito inteligente nós afirmarmos que a salvação depende de nós. Isso não é uma afirmação inteligente de quem faz, né? No entanto, podemos dizer com certeza que depende também de nós. Né? Não depende de nós, não depende só de nós, seria um equívoco a gente fazer essa afirmação, mas nós podemos afirmar com certeza que depende também de nós. E isso não é nenhum demérito para Deus. Eu pensar assim, achar que Deus perdeu a sua soberania, achar que Deus ficou inferior, né? Isso não torna Deus menor ou maior do que Ele é. E também não nos coloca em posição meritória por aceitar a proposta divina. Né? Os calvinistas eles têm essa acusação falsa contra nós, dizemos que nós temos algum mérito com a salvação, que coloca Deus limitado na sua soberania. Não, como é que o homem caiu, o homem não tem condições para nada, é perdido, é tudo Deus que faz. E quando a gente fala que nós também participamos no processo da salvação, nós somos acusados de roubar um pouco dessa soberania, desse poder de Deus para nós. Dizer que temos alguma coisa que sirva para Deus, que sabe, entende? Então, isso não deixa Deus menor ou maior do que Ele é, e nem também nos dá mérito quando nós afirmamos que nós participamos da salvação juntamente com Deus. Que afinal de contas, a salvação nós entendemos que é uma proposta de Deus. Toda proposta exige uma resposta, né? Bom, e mais que isso, bom, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, para a gente pegar o falo. E isso não é nenhum mérito para Deus, não torna maior ou menor, e também não nos coloca em posição meritória para aceitar a proposta divina. Deus a propõe para todos, respeitando a escolha de cada um. Respeitando a escolha de cada um. E muito mais que isso, é Ele quem nos auxilia a nos mantermos de pé. Eu entendo que esta é a função primária do Espírito Santo, manter o crente de pé. Portanto, precisamos saber que vivemos a realidade da promessa da salvação, isso é real. Eu não estou servindo a Deus para ser salvo, eu já sou salvo. Precisamos entender que nós vivemos a realidade da promessa da salvação. Precisamos saber que perseveramos nessa nova realidade de vida, aguardando a verdadeira promessa de vida eterna, que é onde se dá lá o arrebatamento, a glorificação, a transformação do nosso corpo. E precisamos saber também que nos esforçamos para mantermos o foco da promessa, atentos com a queda e a possível apostasia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a apostasia é uma possibilidade de todos. Então assim